Olá, meus queridos irmãos, eu desejo que a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua vida e sobre a sua família para todo sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e é pela misericórdia do Senhor que eu estou aqui com você novamente. Irmãos, muitas têm sido as batalhas, o inimigo tem se levantado contra a nossa vida. Se não bastasse isso, nós temos vivido dias difíceis na nossa nação, mas eu sei que a vitória pertence ao povo de Deus. Quando nós confiamos em Jesus, quando nós depositamos a nossa fé no Senhor, Ele garante a nossa vitória. E eu quero te provar isso hoje, compartilhando com você uma palavra que o Espírito Santo me entregou. Eu sei que muitos de vocês aqui hoje estão frios espiritualmente, sabe por quê? Porque em algum momento da caminhada, vocês se esfriaram com as pessoas, vocês se distanciaram de pessoas por causa de decepção, por causa de mentiras, inveja. E aí, em algum momento, aquilo machucou seu coração e você perdeu a fé nas pessoas. Mas eu quero te mostrar aqui hoje que se você estiver com foco na pessoa certa, que é o Senhor Jesus Cristo, você nunca irá cair. E você que está afastado, você vai voltar para a presença hoje, da presença de Deus hoje, porque Deus vai falar contigo. Eu estava aqui orando, irmãos, e o Espírito Santo queimou muito forte no meu coração que muitos de vocês hoje serão curados nas emoções, curados fisicamente também, mas principalmente no seu coração. Hoje é dia de cura, amém? Glória a Deus. Antes de eu ler o versículo, eu quero muito que você se inscreva no meu canal. É só você clicar no botão inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho. Clica nesse sininho e selecione a opção todas, tá bom? Porque eu não quero que você perca nenhum vídeo e eu creio que vai ser muito importante no seu crescimento espiritual essas palavras aqui que eu quero trazer para você todo dia, tá certo? Irmãos, eu estava aqui pensando sobre a vida de Moisés, né? Moisés foi um homem muito usado por Deus, mas assim como nós, era um homem falho, um homem que cometeu falhas na sua vida e ele teve que aprender a dar a volta por cima. Mas o que eu percebo é que toda vez que Moisés ele desviou o foco de Deus, ele pagou um alto preço por isso. Irmãos, da mesma forma na nossa vida, quando a gente perde o foco, quando a gente tira os olhos de Jesus, a gente começa a afundar, não é assim? O apóstolo Pedro começou a andar sobre as águas, só que de repente veio os ventos contrários, veio a tempestade e ele tirou o foco de Jesus e começou a afundar. Até que ele clamou por misericórdia, ele clamou por ajuda e Jesus estendeu a mão e fez com que ele andasse novamente sobre as águas até entrar no barco junto com ele. Irmãos, Moisés, a primeira vez que ele tentou resolver os problemas na força do seu braço, do seu próprio jeito, foi quando ele já tinha consciência que ele era um hebreu e ele ficou revoltado de ver os egípcios castigando os seus próprios irmãos. Foi então que ele acabou matando um egípcio e por causa disso Faraó ficou irado contra ele e queria matar Moisés. E naquele momento Moisés não teve saída e ele fugiu para o deserto. E ele ficou 40 anos, irmãos, 40 anos naquele deserto, cuidando de ovelhas. Obviamente, tudo era um plano de Deus, Deus permitiu aquilo, porque futuramente Moisés iria conduzir as ovelhas desgarradas de Israel, aquele povo rebelde, aquele povo no qual Moisés teria que ter muita paciência, muita calmaria. A Bíblia diz que por causa disso, todo esse deserto que ele enfrentou, ele se tornou a pessoa mais mansa de toda a terra. Irmãos, eu fico imaginando o que passou no coração de Moisés nesses 40 anos. Como ele deve ter pensado, nossa, eu fui burro, eu agi de maneira imprudente, por que eu tentei resolver as coisas do meu jeito, sabe? Mas irmãos, a misericórdia de Deus veio sobre Moisés, graças ao Senhor por isso, porque a Bíblia diz no livro de Lamentações, que se não fossem as misericórdias de Deus, nós seríamos consumidos primeiramente pelos nossos pecados. Imagine se não fosse a misericórdia de Deus, irmãos, na nossa vida, a gente já estaria no inferno, condenados para sempre. Mas um dia Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou Jesus para morrer por nós, e agora todo aquele que nele crê tem a vida eterna e não vai entrar mais em juízo, em condenação. Irmãos, esse é o amor de Deus por nós. Mas se não fosse também as misericórdias de Deus sobre a nossa vida, a gente seria consumido pelos problemas, pelas tristezas da vida, pelas decepções. Irmãos, eu passei recentemente um grande deserto na minha vida. O inimigo se levantou de uma maneira assim, que eu não conhecia ainda, sabe? E eu passei por essa aflição tão grande na alma. E a minha esposa me ajudou muito em oração.
ela me encorajou bastante. E uma coisa também que me fortaleceu muito, eu fui na igreja e Deus usou as pessoas para me encorajar. Quantas pessoas me disseram: pastor, você por aqui, pastor, me dá um abraço. E aí as pessoas diziam: pastor, você não tem noção do quanto Deus te usou através das orações que você faz no canal, os seus vídeos da tarde. E aquilo, irmãos, foi renovando a minha fé, sabe? E eu comecei a olhar para Jesus novamente. Por um breve momento eu olhei as circunstâncias, por um breve momento eu fui atacado na minha mente, porque o campo de batalha nosso é na mente, né, irmãos? E aí o diabo soprou mentiras e eu fiquei confuso e, irmãos, graças a Deus, eu estou novo de novo, como se eu nunca tivesse passado por nenhuma batalha na vida. Estou animado novamente para encorajar vocês. Então eu quero agradecer a todos que têm orado por mim. Eu também preciso de oração. E muitas vezes, porque eu oro pelas pessoas, o inimigo se levanta contra, mas no nome de Jesus ele já caiu por terra. E eu creio que o nosso Deus é quem nos guarda, nos protege e sempre renova nossas forças quando nós voltamos o nosso olhar para Ele. Amém? Então Moisés, ele ficou 40 anos, irmãos, no deserto. Por quê? Ele acabou matando o egípcio, agindo na sua própria força. É claro que Deus poderia usá-lo, e Deus queria usar Moisés, mas não seria da forma dele, até mesmo porque a Bíblia diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Por isso nós não devemos nos vingar contra ninguém. Sabe por quê? Quando você age com ira, Deus não faz justiça por você. Guarde isso que eu estou te falando. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, não ire contra as pessoas, não faça nada na sua força, porque isso vai impedir de Deus agir. Eu me lembro uma vez, irmãos, que uma pessoa fez algo muito ruim contra mim, sabe? Por pura inveja, por maldade mesmo. E eu, por muito tempo ali, por vários dias, eu estava com dificuldade de perdoar, irmãos, porque foi uma traição tremenda. E aí, irmãos, eu me lembro que eu falava com a minha esposa o seguinte: eu não quero que Deus pese a mão nessa pessoa, eu não quero que nada de ruim aconteça com ela, mas eu quero que Deus faça justiça em meu favor. Na verdade, irmãos, eu estava com raiva no coração. E enquanto eu estava com raiva, Deus não operou. Mas foi no momento que eu entreguei essa pessoa na mão de Deus e eu falei: Deus, eu perdoo ela de todo o coração, eu libero perdão, eu libero as bênçãos do Senhor, eu te peço, tem misericórdia dessa pessoa. No meu coração eu já liberei ela. Irmãos, quando eu fiz isso, aí Deus começou a agir, Deus começou a operar. E Deus permitiu que aquela pessoa passasse por uma aflição. Só que, irmãos, aí já não veio a partir de mim. Não foi eu que desejei o mal para ela, irmãos. Deus permitiu, entendeu? E eu ainda tive amor para orar por ela, porque é isso que Jesus mandou a gente fazer: orar por aqueles que nos perseguem, aqueles que intentam contra a nossa vida. Amém? Então nós devemos deixar que Deus cuide de todas as coisas. Se Deus quiser pesar a mão um pouco, se Deus quiser disciplinar a pessoa, Ele vai fazer, não cabe a nós. Amém? Então, irmãos, Moisés, ele passou por uma aflição muito grande, ficando 40 anos no deserto. Só que o que eu quero ler para você aqui agora é um outro momento em que Moisés tentou agir por conta própria, e desta vez aí foi complicado. Irmãos, Deus não passa a mão na nossa cabeça. Você pode andar com Deus a sua vida inteira. Se você falhar gravemente, se você desonrar a Deus diante das pessoas, se você der um mau testemunho, irmãos, as consequências vêm. E eu quero ler com você o que está escrito em Números capítulo 20, do versículo 7 ao 12. São 5 versículos, preste muita atenção e depois nós já vamos orar. Eu quero muito orar de forma específica, que hoje não sai do vídeo antes. Eu creio que Deus vai operar maravilhas na sua vida. Amém? Olha só o que está escrito. Deus disse a Moisés: você e Arão peguem a vara e reúnam todo o povo. Enquanto eles observam, fale àquela rocha ali e dela jorrará água. Vocês tirarão água suficiente da rocha para matar a sede de toda a comunidade e de seus animais. E Moisés então fez conforme Deus havia mandado. Ele pegou a vara e em seguida ele e Arão mandaram chamar o povo para se reunir em frente à rocha. Ouçam seus rebeldes, gritou Moisés. Será que é desta rocha que nós teremos que tirar água para vocês? Então Moisés levantou a mão e bateu na rocha 2 vezes com a vara e jorrou muita água. Assim toda a comunidade e todos os seus animais beberam até matar a sede. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: já que vocês não confiaram em mim para mostrar a minha santidade aos israelitas, vocês não poderão mais conduzir essas pessoas
a terra prometida. Olha isso, irmãos, olha o nível, olha o preço que Arão e Moisés pagaram. Eles não puderam entrar na terra prometida. Por quê? Porque Deus havia falado para eles: olha, vocês vão falar com a rocha e a rocha vai jorrar água. Vocês vão apenas dar uma ordem para ela e ela vai jorrar água. Só que em vez disso, Moisés reuniu todo mundo. Ele estava com muita raiva no coração. E ele falou para as pessoas: vocês rebeldes, vocês que são desobedientes, estão sempre reclamando nesse deserto, falando que não tem romã, não tem frutas, não tem alimento, não tem água nesse deserto. Agora vocês vão ver. E então Moisés bateu 2 vezes na rocha e Deus cumpriu a palavra dele, jorrou água sobre a rocha. Só que, irmãos, aquele povo desfrutou da bênção. Aquele povo então se saciou até matar a sua sede. Moisés, porém, Moisés e Arão não entraram na terra prometida. Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui para todos vocês. Nós temos que parar de focar no que as pessoas estão fazendo e focar no que Deus está querendo fazer. Amém? Hoje em dia, irmãos, essa tem sido a maior estratégia do diabo, tirar as pessoas do foco. Tem pastores, irmãos, que antes pregavam o evangelho, pregavam a palavra de Deus, era uma bênção. Hoje ficam pregando somente contra outros pastores, ficam pregando somente coisas erradas que eles veem acontecer, mas eles não focam no evangelho, porque quem transforma o coração é Jesus, não é a nossa força. Não adianta você ficar bravo com as pessoas, não adianta você tentar agir na sua força, sabe? Ter boa vontade, não é isso que vai mudar o seu coração e não é isso que vai mudar as pessoas. Você precisa clamar por Jesus, pedir o socorro dele, amém? Então você só consegue ajudar as pessoas se o seu foco é Deus. Irmãos, quando a gente começa no ministério, Deus mesmo coloca pessoas no nosso caminho para receber a nossa ajuda, para serem ajudadas, aconselhadas, receberem uma palavra. O problema, irmãos, é que a gente começa a querer ajudar as pessoas da nossa força, do nosso jeito. E aí a gente se cansa, a gente fica com raiva, porque a gente vai vendo tanto pecado, irmãos. A gente vai vendo tanta ingratidão, tanta injustiça. Irmãos, eu me lembro quando eu pastoreava os jovens da minha igreja, eu fiquei 7 anos pastoreando os jovens. Irmãos, não foi fácil, eu preparava palavras para pregar, todo sábado eu ia lá, ministrava a palavra. Até que um dia a liderança dos jovens que estava junto comigo me chamaram naquela reunião e eles disseram: olha, nós estamos aqui para te dizer, você não tem chamado para pastor, as suas palavras são muito ruins, dão sono te ouvir. Então, irmãos, aquilo foi um balde de água fria, sabe? Eu tomei uma pancada, sabe? Foi como se fosse uma facada no coração, porque eu pude ver que é muito difícil você se doar para as pessoas e elas não reconhecerem o seu trabalho. E disseram então que eu não tinha chamado para pastor, sendo que Deus já tinha me chamado para ser pastor. Irmãos, se eu não tivesse perdoado aquelas pessoas, eu teria ferrado com a minha própria vida, eu teria pagado um alto preço, mas eu perdoei aquelas pessoas. Eu quero te dizer isso hoje: tira os seus olhos das pessoas, elas vão te machucar, elas vão te ferir, elas vão te trair, elas não vão reconhecer o seu trabalho, o seu esforço, mas Deus, Ele sabe do seu coração, amém? A sua recompensa tem que vir dele, não vai vir das pessoas. Faça o seu melhor, dê o seu melhor, obedeça a Deus e você vai ver que Ele vai te honrar, amém? As pessoas não vão poder responder suas orações, elas não vão poder fazer nada. E se você ficar focando nelas, você vai se decepcionar. E Moisés se decepcionou mais uma vez. E as pessoas receberam o milagre, mas ele mesmo não pôde entrar na terra prometida. Então foi um preço muito alto. Eu não quero que você pague esse preço, tá certo? Agora eu quero orar pela sua vida. Eu vou pegar aqui o óleo da unção e eu quero muito que você deixe aí o seu pedido de oração, porque nós vamos levantar um clamor aqui agora. E esse é o momento mais importante. Aliás, tão importante quanto a palavra, porque a fé vem por ouvir a palavra, não é verdade? Eu fico tão feliz de ver o crescimento espiritual de vocês. Olha, desde que vocês começaram a ouvir a oração, faça uma análise aí, o quanto a sua vida já mudou. É lógico que às vezes as circunstâncias não mudam, mas se o seu coração mudar, isso faz toda a diferença. Porque agora você já tem mais força, você tem mais sabedoria para enfrentar os problemas. Então, eu quero orar por você nesse momento, você que está decepcionado, você que sofreu bastante. Eu creio, Deus não erra endereço. Se você entrou aqui hoje, é porque Deus, Ele queria que você ouvisse essa palavra, amém? Feche os seus olhos e no final eu peço que você compartilhe
E se você foi muito tocado também, escreva aqui nos comentários: Deus falou ao meu coração hoje. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco diante de Ti a vida deste irmão e desta irmã. E eu te peço, meu Deus, em favor deles. Eu peço, meu Deus, que o Senhor cumpra toda a Tua vontade na vida deles. Pai, a Tua palavra diz que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Mas isso só se concretiza quando nós estamos em obediência, quando nós obedecemos a Tua voz. Pai, nós não queremos agir como Moisés, que nesse período da vida dele, ele fez besteira, ele agiu errado, ele agiu por impulso, ele estava com raiva daquelas pessoas ingratas, pessoas que só sabiam reclamar. Assim como nós, meu Pai, nós estamos rodeados de pessoas que não têm fé, pessoas que não conseguem se alegrar diante das dificuldades, pessoas muitas vezes ingratas, invejosas. Não nos deixe ser contaminados por elas, meu Pai. Não nos deixe cair em tentação de olharmos para o homem e tirarmos o foco do Senhor. Oh, meu Deus, não queremos ser como o apóstolo Pedro, que ele começou a afundar assim que ele começou a olhar para as circunstâncias, para os problemas da vida. Jesus, nós voltamos os nossos olhos para Ti hoje. Eu creio que o Senhor falou diretamente com várias pessoas aqui. E eu te peço, levanta essas pessoas hoje, meu Pai, para que elas sejam uma bênção nas Tuas mãos, para que elas sejam poderosamente usadas por Ti, Senhor. Deus, eu creio que hoje começa um novo tempo nesta vida, nessa pessoa, Pai, e que ela possa ter a graça do Senhor para orar por aqueles que o perseguem, por aqueles que o prejudicaram, por aqueles que não desejam o seu bem. Oh, meu Deus, que a mesma graça que estava sobre Jesus lá na cruz, quando ele orou pelos seus perseguidores, que esteja sobre a nossa vida hoje. Ó Espírito Santo de Deus, derrama sobre nós um amor sobrenatural, derrama sobre nós um coração calmo, um coração humilde, um coração manso, assim como o de Jesus. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação. E neste momento eu te peço, Senhor, com as mãos estendidas, cura as feridas emocionais. Quantas pessoas aqui, meu Pai, passaram pelo deserto há tanto tempo por causa da desobediência, por deixarem o pecado entrar no coração, ou até mesmo por quererem agir na própria força. Senhor Jesus, tira agora essa pessoa do deserto. Tira agora, meu Pai, essa pessoa que agora chora na Tua presença, essa pessoa que precisa da Tua graça, da Tua intervenção. Faz um milagre, Senhor, é o que Te pedimos. Eu oro também pelas doenças físicas. Jesus, o Senhor carregou sobre si nossas enfermidades. Vai arrancando agora, arranca com a mão, Jesus, toda enfermidade que está nesse corpo, em nome de Jesus. Toda doença caia por terra em nome de Jesus. Saia desse corpo em nome de Jesus. Oh, meu Deus, coloca a Tua mão também sobre essa pessoa que está atormentada espiritualmente. O diabo não tem trazido paz. O diabo vem lançando setas, mentiras na mente dessa pessoa, dizendo que não tem mais jeito. Em nome de Jesus, saia, Satanás. Bata em retirada. Você não pertence a essa vida. Ela é amada, ela é especial para Deus. Ela foi comprada pelo precioso sangue de Jesus. E eu repreendo agora, em nome do Senhor, todo o mal, toda a opressão caia por terra, em nome de Jesus. E agora eu invoco também o sangue de Cristo sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos. Que a graça, a consolação do Espírito Santo e o amor de Deus repouse sobre nós e nos dê a paz e a proteção. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Olha, eu tenho percebido uma coisa que tem me deixado muito preocupado. A cada 5 casais que eu tenho conversado, pelo menos 3 vivem pensando em se divorciar por estarem totalmente desgastados na sua vida conjugal. E talvez você seja uma dessas pessoas, ou porque você já se divorciou ou está pensando nisso, pois já não aguenta mais tanto sofrimento no casamento e na sua vida. Então eu vou te contar uma coisa. Ao longo do meu ministério, eu tenho aconselhado muitos casais e eu pude ver milagres acontecendo. Eu vi casamentos que tinham tudo para dar errado e começaram a dar certo. Casamentos que quem olhava pensava, não tem mais jeito de resolver. Mas eu também presenciei situações tão complexas que não bastava dizer que divórcio é pecado e ponto. Eu precisei ir além e tratar de cada caso de forma madura, compreensiva e à luz da palavra de Deus.
E foi então que eu decidi registrar tudo isso que eu aprendi nesses anos em um único livro que já está transformando a vida de milhares de pessoas. O nome dele é O que a Igreja Não Te Conta sobre Divórcio e Novo Casamento. Nele, eu abordo esse assunto que é tão sensível de uma maneira bíblica, sem julgamento e que vai te trazer conforto e direção. Eu sei que muitas vezes você sofre porque você não queria estar nessa situação e também não sabe como sair dela. Além disso, você ainda tem que lidar com o medo de estar fazendo a escolha errada todos os dias. E eu quero te falar uma coisa: você não precisa mais viver cheia de culpa e medo. Chegou a hora de você se livrar desse sentimento de confusão, de infelicidade. Chegou a hora de você acreditar que Deus te ama, Ele não esqueceu de você e Ele tem um plano abençoado para a sua vida. Todos os dias as pessoas me perguntam: pastor, até que ponto eu devo lutar pelo meu casamento? O que será que Deus vai pensar se eu me divorciar? Se eu me casar novamente, será que Deus vai me abençoar ou eu nunca mais poderei ser feliz com alguém? Por isso, além de responder essas e outras dúvidas de acordo com a palavra de Deus, eu conto no meu livro algumas situações reais vividas nos relacionamentos para que você se identifique e eu também mostro qual é a melhor decisão que você deve tomar, tá bom? Eu tenho certeza que esse livro vai ser um divisor de águas na sua vida. E para que você tenha acesso a esse conteúdo agora mesmo e comece já a mudar de vida, eu estou disponibilizando o livro no formato digital para você ler onde você estiver, no seu celular ou no seu computador. E tudo isso por um valor acessível e assim também você estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. É só você clicar no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição ou no primeiro comentário. É muito rápido, seguro e você vai receber na mesma hora o livro digital no seu e-mail, tá bom? Então clique agora no link que está aqui abaixo do vídeo e eu desejo toda sorte de bênçãos na sua vida. Um grande abraço, que Deus te abençoe.